PL da misoginia. Bom, você já se perguntou como se criminaliza uma opinião sem parecer que você está criminalizando uma opinião? Então, a resposta é simples. Você cria uma lei abstrata o suficiente para que qualquer coisa que você queira caiba ali dentro daquela lei. Você pega essa lei, dá a ela um nome simpático, um nome popular, um nome que dificulte a vida do congressista que queira votar contra em ano eleitoral, e você vai lá e aprova essa lei. No meio de um monte de outras crises, você vai lá e aprova, quando ninguém está prestando atenção. Bom, foi exatamente isso que o Senado brasileiro fez essa semana, e o pior, com a cumplicidade de quem deveria ser oposição. Esse PL 896 de 2023 é de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PSB, e esse PL ele pretende alterar a lei do racismo, que é a lei 7716 de 89. E o que ele está tentando fazer? Está tentando incluir nos casos de racismo os crimes praticados em razão de misoginia. Então, o projeto, portanto, o que ele faz? Ele equipara a misoginia ao racismo. Coloca tudo dentro do mesmo balaio. O que isso significa na prática? Dizem eles que o ódio ou a aversão a mulheres vai passar a ser tratado como crime grave. Tá? Ódio ou aversão a mulheres. Atualmente, atos desse tipo costumam ser enquadrados como injúria, como difamação, né, crimes contra a honra em geral, com penas ali de 2 meses até 1 ano, enfim, são crimes de menor potencial ofensivo. Com essa mudança, o tempo de reclusão vai ser muito maior, vai ser de 2 a 5 anos além de multa, e mais, como o racismo ele vai também passar a ser um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, nunca aquilo ali vai poder sair da sua vida. Se você falou o negócio hoje, quando você tiver velhinho, daqui a 80 anos, a pessoa vai poder dizer que você fez lá 80 anos atrás, você falou isso, e vai te processar. Crime imprescritível, né, como a Constituição prevê no artigo 5º para os crimes de racismo. Mas, bom, vamos ver o texto que vai à Câmara. Vou colocar aqui. Aqui. Esse aqui é o texto que vai à Câmara. Eu botei ali em amarelo as coisas que a gente precisa se atentar. Está dizendo ali que modifica a lei 7716, que é a lei do racismo e tal. Fala, serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, isso aí é o que já está na lei, aí ele vai e acrescenta, ou praticados em razão de misoginia. Aí ele fala, parágrafo único, para os fins desta lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Aí você pensa nesse movimento Red Pill, esse pessoal do movimento Red Pill. Qualquer coisa que essas pessoas falarem, eles vão categorizar como ódio ou aversão às mulheres. Os caras não vão poder, né, seguir lá o movimento deles. Até problemas religiosos nós vamos ter, né, com essa questão aí da Igreja Católica, os evangélicos, eles têm uma visão muito especial de mundo. Então, quando eles falam lá, pegam a Bíblia e diz que a mulher ela precisa ser submissa ao homem, e não sei o quê, e o homem é a cabeça da família, isso aí também vai passar a ser um discurso misógino, segundo esse pessoal, ou seja, nem discursos religiosos vão conseguir passar incólumes. É isso que esse maldito projeto está prevendo. Só que eles usam o termo misoginia, porque aí, né, os pouco afeitos ao raciocínio vão dizer, não, mas quem é que pode ser contra, né, uma lei que vai acabar com a misoginia? Você tem que ter uma visão de mundo muito estreita para comprar isso aqui pelo seu valor de face, porque obviamente não é isso, né? Eles querem acabar com o discurso livre, querem perseguir os opositores. Ó, agora, olha esse artigo 20C. Olha o que eles colocam aqui.
Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, atitude ou tratamento que cause constrangimento. Qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião, procedência nacional, na condição de mulher. Ou seja, se a mulher de repente tomou uma chamada do chefe, tomou um puxão de orelha, fui constrangida. Acabou. O que é constrangimento? Às vezes é um constrangimento justo. Só que ele está falando aqui qualquer. Está aqui qualquer atitude ou tratamento. Qualquer. Aí termina lá. Se o crime é cometido contra a mulher no contexto de violência doméstica familiar, aplica-se a pena em dobro. Então, é basicamente isso que vai ser votado lá. Olha o problema. O que define o crime? Aqui é que começa o problema. O texto define misoginia como sendo a conduta que exterioriza ódio ou aversão às mulheres. E também orienta que o judiciário considere discriminatórias as ações que causem constrangimento, humilhação, exposição indevida. Repitam comigo: constrangimento, humilhação, ação que cause essas sensações em razão da condição de mulher, causa sensações. A gente não está falando de violência física, a gente não está falando de ameaça à vida ou à integridade física, não. A gente está falando de constrangimento, qualquer constrangimento. Um jurista que se preze, sabe que uma lei penal tem que respeitar o princípio da taxatividade. O tipo penal precisa ser preciso, determinado, fechado. Você não pode criar um tipo penal, um crime, descrito com termos vagos que comportam interpretações infinitas. E a razão é simples. Quem define o que é constrangimento não é a lei. A lei só está dizendo aí constrangimento. Ou seja, largou para o juiz definir o que é constrangimento. E o juiz é um ser humano com visão de mundo, com preferências políticas, com pressões institucionais. Vai haver o efeito inibidor, ou seja, pessoas vão deixar de se manifestar por receio de punições legais. E no debate público, esse fenômeno compromete completamente a circulação das ideias, compromete o pluralismo de opiniões que são elementos centrais em qualquer democracia. Essa lei aqui, ela tende a trazer mais prejuízo do que benefício às próprias mulheres. Um dos principais pontos críticos aqui é essa indefinição de expressões como condição de mulher. O que é condição de mulher? Que está presente no dispositivo que determina que a justiça considere como discriminatória qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento ou humilhação em razão dessa condição. Não existe definição jurídica, pessoal, de constrangimento que não seja uma definição subjetiva. Se eu digo que a candidata X tem propostas ruins para a economia e ela é uma mulher, isso é crítica política ou é misoginia? Se eu discordo de uma ministra do STF, eu estou exercendo o meu direito legítimo de criticar um agente público ou eu estou causando um constrangimento em razão da condição de mulher? Se eu publico dados sobre diferenças biológicas, dados de diferença entre os sexos, isso é ciência ou é exteriorização de aversão ou ódio? Então, a resposta nesse projeto é: depende de quem interpreta. Tudo vai depender de quem vai interpretar. E quem vai interpretar num contexto em que nós já vimos o STF expandindo a sua própria competência em tempo real, é exatamente o mesmo poder que já usou a equiparação da transfobia ao racismo para instaurar inquérito contra jornalista, pastor,
comentarista. O texto reproduz, em grandíssima medida, o modelo adotado pelo STF, que equiparou a transfobia ao racismo. Decisão essa que vem sendo usada em processos de censura até hoje. Os regimes autoritários, pessoal, do século XX, descobriram muito cedo que a ferramenta mais eficiente de controle não é proibir ideias assim tão diretamente, ostensivamente. Ah, você está proibido de pensar isso, de falar isso. Não. Eles já descobriram que o modelo mais eficiente de censura é você criar uma norma suficientemente vaga para que o seu adversário político nunca saiba exatamente se ele está cometendo um crime. Uma norma vaga o suficiente para você categorizar como crime o que você quiser, a depender de quem você queira prejudicar. Na União Soviética, havia o artigo 58 do Código Penal. O Código Penal Soviético, procurem lá, artigo 58, que definia a atividade contra-revolucionária. Ah, o que é crime? Ah, atividade contra-revolucionária. Tá, mas o que é atividade contra-revolucionária? Isso é um termo muito amplo. Ou seja, praticamente qualquer comportamento podia ser enquadrado ali. Discurso, piada, anedota, músicas, correspondências privadas, interceptadas, qualquer coisa. Não era necessário que a conduta fosse de um ato contra-revolucionário. Bastava que a acusação fosse plausível dentro daquela linguagem vaga da lei. Resultado, dezenas de milhões de pessoas foram processadas, deportadas ou mesmo executadas com respaldo legal. Estão entendendo a comparação que eu estou fazendo? Eu não estou exagerando, não. Pessoas foram processadas, deportadas e executadas com base no respaldo legal no artigo 58 do Código Penal Soviético. É isso aqui. Isso aqui é um Código Penal Soviético. Na China, né, do Mao Tse-tung, a campanha das 100 flores na década de 50 convidou os cidadãos a criticarem o governo. Eles chegaram, cidadãos, agora vocês podem sim criticar o governo, podem exercer o livre pensamento, e eles diziam, né, do governo, eles diziam que eles queriam desabrochar todas as escolas de pensamento, incentivar o debate, isso eles diziam. Só que depois da galera desabrochar o pensamento, dizer exatamente o que pensa, sob a influência do governo, depois o Mao Tse-tung fez o quê? Usou essas críticas como prova de pensamento antissocialista. E passou a fazer o quê? Claro, expurgar os dissidentes. Não se enganem, a lei da misoginia vai fazer a mesmíssima coisa. Em nome de algo maior, de um motivo muito bonito, muito justo, que é combater a misoginia, essa lei vai servir para punir o discurso dissidente. Mais recentemente no Brasil, a própria ADO 26, que equiparou homofobia à transfobia, né, homofobia e transfobia ao racismo, isso se deu por decisão judicial, vocês lembram? Né, sem lei aprovada no Congresso, crime criado por decisão judicial. Foi um absurdo. Criou um tipo penal em branco que já foi usado para processar pastores por sermões, por citações bíblicas. Já foi usado para processar comentaristas por análises de políticas públicas. A diferença entre um discurso legítimo e um discurso criminoso passa a ser decidida caso a caso pelo juiz da vez. A sua vida vai depender ali do que pensa aquele juiz e não do que está na lei. Essa é a estrutura que esse PL da misoginia está replicando aí. Agora com muito mais alcance. E mais, esse PL pode vir a proibir, como eu falei, os discursos religiosos. Qualquer religião que ensine que o homem e a mulher têm papéis distintos na família, no casamento. Isso inclui catolicismo, islamismo, judaísmo, enfim, várias religiões. Qualquer uma delas vai poder ser enquadrada nesse tipo penal. Um padre que pregue sobre a complementariedade dos sexos, por exemplo. Ele está exteriorizando a aversão a mulheres. Um pastor que cita a carta aos Efésios
sobre o papel do marido e da esposa, será que ele está praticando misoginia? Uma família que educa os filhos com distinção de papéis entre eles, papéis de gênero, está cometendo discriminação? A resposta honesta é, com esse texto aqui, vai depender do promotor de justiça do dia que estiver lá dando plantão. E um texto que depende do promotor de justiça do dia, do juiz do dia, não é proteção legal. Isso aqui, pessoal, é uma arma permanentemente apontada para a sua cabeça. Houve ainda uma manobra regimental, né, que foi articulada pela esquerda, que impediu, né, a apreciação de uma emenda que assegurava garantias explícitas à liberdade de expressão de imprensa e religiosa e artística. Essa emenda que a esquerda impediu que fosse votada pedia proteção à liberdade de expressão, liberdade religiosa, artística, enfim. Mas ela foi manobrada para não ser votada. E isso nos diz exatamente o que esse projeto quer dizer. E diz o que ele quer silenciar também. Tem um outro aspecto que essa narrativa da proteção às mulheres apaga muito convenientemente. Vocês lembram do caso Johnny Depp e da esposa dele, Amber Heard? Aquilo ali foi transmitido ao mundo, ao vivo. O Johnny Depp ele foi acusado de violência doméstica, né? Ele perdeu contratos, ele perdeu reputação, ele foi cancelado. Vocês lembram, né? Johnny Depp. Anos depois, o julgamento mostrou o inverso. A gente viu os áudios da mulher admitindo que era ela quem o agredia. A gente viu fotos de danos causados por ela, depoimentos de testemunhas em favor dele. A mulher em questão tinha fabricado uma narrativa de vítima para destruir um homem. Acusação falsa de violência doméstica. Isso sempre existiu, pessoal. Isso existiu, muitas vezes elas são documentadas e têm consequências devastadoras para os acusados. Quando você cria um tipo penal como esse aqui, vago, e ainda mais inafiançável e imprescritível, em que a palavra da vítima define se houve constrangimento, quem vai dizer se ficou constrangido ou não é a vítima. Se o patrão der um puxão de orelha justo na empregada, ela pode dizer que ficou constrangida, ainda que o puxão de orelha tenha sido justo. Você não está protegendo mulheres assim. Você está criando uma arma que mulheres de má fé podem usar contra homens sem nenhum ônus probatório razoável. Mulheres vítimas de violência real já têm mecanismos legais para isso, gente. Já existe a Lei Maria da Penha, já tem o tipo penal do feminicídio do Código Penal, já tem a injúria qualificada, já tem o assédio sexual. Todos esses instrumentos têm definições razoavelmente precisas. O que esse projeto cria não é mais uma proteção exatamente. É mais poder discricionário nas mãos do Estado. Você está aumentando o poder do Estado de te destruir. Isso é mais risco para todo mundo. Todos os senadores do PL presentes votaram a favor do projeto. Entre eles, infelizmente, o Flávio, que é pré-candidato à presidência. Então, é claro que o foco vai nele porque ele se colocou como candidato à presidência. Lamento, né? Então, o foco das críticas, claro que vai ser ele. Ele justificou esse voto favorável dizendo que a votação no Senado foi uma grande armadilha do PT. Foi isso que ele falou. Uma armadilha para tentar prejudicar a imagem dele perante o público feminino em ano eleitoral. Então, ele disse que votou a favor, pois o projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, onde pode ser modificado. Com todo respeito ao pré-candidato, tem que ter espinha dorsal aqui. Você não pode se render a projeto woke. Poderia ter usado a oportunidade para educar o povo, explicar que aquilo tinha só o nome de PL da misoginia, mas que aquilo era só um nome aceitável para um projeto de censura e perseguição. Quando você diz que votou a favor de uma lei ruim, porque seria pior politicamente você votar contra, você está admitindo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que a lei é ruim. E segundo, que o cálculo eleitoral ele vale mais do que a convicção jurídica e o posicionamento na guerra cultural. Se o Flávio se colocou na posição de pré-candidato à presidência, nada mais natural do que ele seja mais cobrado do que os demais.
Todos estão errados, mas ele está mais porque ele se colocou voluntariamente nessa posição. Ele integrou o grupo de 11 senadores que, desde outubro de 2025, tentava adiar a votação desse texto. O pedido foi refutado pela relatora do projeto, ou seja, ele sabia que o projeto era problemático, tentou adiar, não conseguiu mais e então votou a favor. Tá? Com todo respeito, isso não é liderar, isso é capitular. Então, o que esse projeto faz é criar um tipo penal vago, inafiançável, imprescritível, ancorado na experiência subjetiva de constrangimento da mulher, sem definir objetivamente a conduta e replicando esse modelo que o STF já usa para censurar pastor e para censurar jornalista. A Câmara dos Deputados precisa enterrar este projeto. Tá? Vamos agora botar as nossas esperanças na Câmara. Os eleitores precisam saber quem votou a favor disso. Eu já vi que tem vídeo muito bom da Bia Kicis e do Nicolas explicando o que é esse projeto e por que eles vão votar contra quando tiverem lá que fazer o serviço deles. Então, que isso seja didático, todo mundo entendeu, pegou muito mal essa votação a favor, então eu acho que agora a Câmara dos Deputados está aí com um caminho aberto para fazer bem o seu trabalho.